Vamos fazer a leitura mesmo sentados. Evangelho de Lucas 8, artigo 4. Amém? Amém. Lucas 8, a partir do versículo 4. E ocorreu que uma grande multidão se reuniu, e pessoas de todas as cidades vieram ouvir a Jesus. Foi quando ele lhes propôs a seguinte parábola: eis que um semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisoteada, e as aves do céu a devoraram. Outra parte caiu sobre as rochas, e quando germinou, as plantas secaram, pois não havia umidade suficiente. Outra parte ainda caiu entre os espinhos, que com ela cresceram e sufocaram suas plantas. Todavia, uma outra parte caiu em boa terra, germinou, cresceu e produziu grande colheita, a 100 por um. Tendo concluído esta parábola, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos lhe perguntaram o que ele queria comunicar com aquela parábola. Ao que ele lhes replicou: a vós outros é concedido saber os mistérios do reino de Deus. Aos demais, contudo, anuncia através de parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não compreendam. Eis, portanto, o esclarecimento desta parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho representam todos os que ouvem, mas então chega o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não venham a crer e não sejam salvos. Os que caíram sobre as rochas simbolizam os que recebem a palavra com alegria, assim que a ouvem, contudo não possuem raiz. Creem por um período, mas desistem no tempo da provação. As que caíram entre os espinhos significam os que ouvem, todavia, ao seguir seu caminho, são sufocados pelas muitas ansiedades, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não conseguem amadurecer. No entanto, as que caíram em boa terra são os que, de bom coração e com sinceridade, ouvem a palavra e entesouram, e com perseverança frutificam. Amém. Glória a Deus. Eu sempre temo e tremo antes de pregar a palavra do Senhor, porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus. E assim, anteontem eu estava meditando na palavra, como eu gosto de meditar todos os dias, e Deus, o Espírito Santo, me testificou em relação a esse texto, que está registrado nos Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Só João não registra a parábola do semeador. Eu fiquei pensando, meditando, refletindo, e eu cheguei a uma conclusão em relação a esta parábola do semeador. É que a forma que você reage à palavra de Deus revela o cristão que você é. A forma que você reage à palavra, à semente, revela o cristão que você é. O texto diz que o semeador saiu a semear, porque esta também foi uma das missões de Jesus.
não somente pagar o preço, não somente oferecer-se a si mesmo como um sacrifício perfeito, a fim de nos dar tão grande salvação. Porque, amados, Jesus, como o semeador, ele veio também para pregar uma palavra, princípios e valores, para que o homem possa retornar ao entendimento no que diz respeito à vontade de Deus. Porque lá no princípio, a semente foi lançada pelo próprio Deus, como nós estávamos falando hoje na escola bíblica. O primeiro princípio que Deus estabeleceu lá no jardim do Éden, em relação à árvore do conhecimento do bem e do mal: vocês podem comer de todos esses frutos, menos daquele, porque no dia que vocês comerem esse fruto, certamente morrereis. Deus lançou uma palavra, lançou um princípio, estabelecendo isso. Aí o ladrão da semente já se manifestou lá no jardim, e na forma da serpente falou audivelmente a Eva. Deus disse: certamente morrereis? Não, Deus é mentiroso, certamente não morrereis. E o homem se corrompeu, tentado, influenciado pelo mal, cedeu. E aí, gente, Deus mais uma vez teve que tomar providência e levantou Jesus como aquele que veio para resgatar a imagem e semelhança de Deus no homem. Imagem e semelhança esta perdida lá no Éden. E o semeador veio a esta terra e saiu a semear, e semeou, e treinou discípulos, e ministrou palavras aos seus discípulos, lançou sementes nos corações daqueles discípulos e os enviou. E, gente, eu gosto muito de uma frase do pastor Marcos de Souza Borges, onde ele diz assim, que pessoas libertas vão libertar o mundo, pessoas transformadas vão transformar o mundo, pessoas curadas vão curar o mundo. E quem são essas pessoas libertas, transformadas, curadas? São as pessoas que entenderam o poder do Evangelho, foram transformadas, libertas, curadas pelo poder do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E estas pessoas assimilaram muito bem isso e não guardam somente para si, não comem as sementes, mas fazem aquilo que foi estabelecido pelo próprio Senhor Jesus. Se você ler o Evangelho de Mateus capítulo 10, Jesus enviou os discípulos. E lá no final, ele declarou assim:
Quem vos recebe, recebe a mim. Quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um justo, na qualidade de justo, vai receber galardão de justo. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, vai receber galardão de profeta. E qualquer copo de água fria que seja ministrado a um desses meus discípulos, não ficará sem galardão. E gente, a minha missão maior, pastoral, é ser um semeador, como um discípulo de Jesus. E como eu disse aqui, a palavra não é minha, a semente é de Deus. A palavra é a palavra de Deus. Agora, eu me pergunto, amados, qual a credibilidade que nós estamos dando a esta palavra? Porque, amados, desde o princípio, Deus nos deu uma palavra. Ou seja, a partir do momento que nós ouvimos a palavra, que nós ouvimos o Evangelho, nós não somos mais ignorantes em relação a ela. Só que, muitas vezes, amados, nós endurecemos os nossos corações e trazemos para nós, assimilamos, guardamos nos nossos corações aquilo que nos é conveniente. Afinal de contas, as igrejas que mais crescem e prosperam, isso pode soar até como um tom de crítica, gospel. As igrejas que mais prosperam e crescem são aquelas igrejas que são convenientes, que falam o que convém, o que as pessoas querem ouvir. Isso está virando até um chavão, está se tornando até vulgar. Muitas pessoas olham assim: Senhor, fala para nós, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Só que, muitas vezes nós oramos assim, mas quando vem aquela palavra que nós precisamos ouvir, ouvimos por aqui e sai por aqui. Mas quando vem aquela palavra, ou aquela profecia: eis meu servo pediu, que a porta está aberta, que a vitória está chegando, a promessa vai ser cumprida. Mas quando vem aquela palavra: eis meu servo, dias difíceis virão, está amarrado, está repreendido, não aceito, não é de Deus. Aceitamos aquilo que é conveniente, na maioria das vezes. E, gente, eu estou pregando aqui num contexto geral de igreja, principalmente no que se refere à igreja brasileira, porque o neopentecostalismo está por aí. Eu não preciso aprofundar muito nesse assunto, porque todos nós sabemos o que verdadeiramente as pessoas estão procurando nas igrejas. Mas aquele desejo veemente de ouvir aquela palavra, aquela semente que venha do coração de Deus, como palavra da verdade, que na maioria das vezes vem nos
confronta para que nós retornemos ao caminho, e todos nós sabemos que o caminho é estreito, é o caminho do negue-se a si mesmo, é o caminho do deixe de meninices, deixe de criancices, tenha propósito, mas que o propósito seja conivente com a obediência aos princípios e valores. Gente, eu gosto muito de ouvir o reverendo Hernandes Dias Lopes. Eu aprendo muito com esse homem. Claro que, por ele ser um pastor reformado da Igreja Presbiteriana do Brasil, tem muitas coisas que eu discordo, principalmente no que diz respeito aos dons espirituais. Esses dias eu estava ouvindo uma palavra dele que ele abordou acerca dos profetas. Eu discordo, e nesse sentido eu sou meio crítico. Não sei se é um defeito ou uma qualidade. Eu sou assim, gente. E ele estava falando de uma grande igreja lá no Texas, nos Estados Unidos. E um pastor, assim, bem carismático, sorridente, simpático. Numa igreja assim, parece uma Maracanã, a igreja do homem, com milhares de pessoas. Inclusive, eu estava assistindo uma matéria há muitos meses atrás, anos atrás, eu estava assistindo uma matéria de um ator americano chamado Morgan Freeman, e ele estava abordando acerca de Deus, num documentário da Netflix. Alguém aqui assistiu esse documentário? Ele abordando acerca de Deus, das religiões, um monte de coisa. Aí ele foi exatamente nesta igreja deste pastor. Eu não vou dizer o nome do pastor para não ser antiético, visto que eu estou gravando esta mensagem aqui no Facebook e posteriormente vou lançar no YouTube. Mas, gente, o reverendo Hernandes, ele declarou que na igreja desse pastor lá no Texas é proibido pregar sobre pecado. É proibido falar sobre o pecado. E o porquê? Porque o homem de hoje em dia, o homem contemporâneo, já está muito sobrecarregado, já está muito cansado, já está muito estressado. Muitos problemas, muitas adversidades, muitas contrariedades. Aí, o homem, ele quer ir na igreja e ouvir aquela palavra, que vem e coloque ele para cima, que motive ele, que fale a sua importância, que alise o seu ego. E se nós analisarmos, amados, é o que as pessoas estão procurando. E se de repente ela vem num lugar onde o seu pecado é exposto, onde a palavra vem em confronto, onde a palavra vem e ao invés de empurrar tudo para debaixo do tapete, tira de lá. Não, esse lugar, isso não é de Deus. Mas o semeador saiu a semear. E, gente, é por isso que nós, como igreja, nós precisamos retornar urgentemente à palavra de Deus. E
enquanto eu tiver vida, a minha missão maior sempre será, como um pastor levantado por Deus, cheio de falhas, fraquezas, sei aonde aperto o meu sapato. A minha missão maior é semear a semente, é pregar a palavra, é pregar a palavra. Porque o ladrão da semente roubou lá no jardim e tentou a mulher, aquilo que há no mundo. E Jesus citou o mundo aqui nessa parábola do Senhor. Aqueles que estão mais para lá do que para cá. Aqueles que são seduzidos pelas riquezas, pelo dinheiro, pelos prazeres. Jesus abordou isso aqui na semente, ou na parábola. Mas como Jesus veio para fazer os devidos consertos, diz a palavra que depois que ele foi batizado, ele foi levado pelo diabo ao deserto para ser tentado. E foi tentado exatamente naquilo que Eva e Adão foram tentados lá no jardim. E Jesus foi tentado naquilo que há no mundo, segundo o evangelista João, na sua primeira epístola 2, 15 e 16. O que há no mundo? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. E Jesus foi levado pelo diabo até o deserto. O homem foi tentado no jardim, Jesus foi tentado no deserto. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Vamos como igreja dar valor à semente, porque Jesus respondeu esta primeira parte da tentação, dizendo assim: mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aonde que está esse texto? Agora eu pergunto para mim e para você: aonde está esse texto? Deuteronômio 8:3. Ou seja, está registrado. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quem pode glorificar mais alto pela palavra de Deus? Quem pode glorificar mais alto pela palavra de Deus? O semeador saiu a semear. A própria palavra encarnada estava ali falando agora com o diabo, resolvendo o problema do homem. Naquilo que nós fracassamos, Jesus venceu por nós. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, o poder, a Ele a honra para todos sempre. Mas como que Jesus foi vencendo? Pela palavra. Pela palavra. Foi tentado na soberba da vida. Satanás levou ele até o pináculo do templo. Se tu és o Filho de Deus, então lança, prove aos religiosos.
que você verdadeiramente é o Messias, o enviado. E se você se lançar, aí você vai ser aplaudido. Aí eles vão te reconhecer, aí você vai ficar sob holofotes, aí você será honrado devidamente, aí você será valorizado. Jesus foi para a palavra. Se está escrito no Salmo 91 assim, também está escrito em Deuteronômio 6,16, que não tentarás o Senhor teu Deus. E a última parte da tentação. Jesus mostrou tudo que há neste mundo que pode seduzir os homens. E isso foi citado na parábola do Senador. Está vendo, Jesus? Tudo isso aqui eu te darei, se prostrado me adorares. Vai de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Quem pode levantar sua mão e glorificar ao Senhor? Jesus citou Deuteronômio 6,13. Textos todos próximos. Deuteronômio 8,3, Deuteronômio 6,16, Deuteronômio 6,13. O semeador saiu a semear. Qual a diferença que a palavra de Deus tem feito nas nossas vidas? Amados, será que verdadeiramente nós estamos garantidos como crentes? Esta é a minha pergunta para mim e para você. Porque de 100%, Jesus citou só 25% que agrada o coração de Deus. Uma boa terra, onde a semente foi lançada e produziu a 100, a 60 e a 30. Agora eu pergunto para mim e para você: será que eu faço parte desses 25? Porque, queridos, nós estamos num novo ano. Novo ano. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas. Quem crê que Deus vai fazer grandes coisas? Eu creio porque Deus sempre tem feito grandes coisas. Ele é Deus. Desde o princípio, Deus está fazendo grandes coisas. Já fez o principal. Nos deu as suas primícias, Jesus Cristo. Já vencer o que nós não poderíamos vencer. O ano está inteirinho pela frente. Amados, nós precisamos, como crentes cristãos, rever os nossos conceitos acerca de cristianismo, no que diz respeito às verdades estabelecidas por Deus. Porque, queridos, talvez nós estejamos como crentes sendo muito relapsos no que diz respeito à palavra. Estamos sendo muito negligentes no que diz respeito à palavra. Eu não vou perguntar aqui quem lê a Bíblia todo dia, mas como que está a tua vida de meditação na palavra?
Qual que é o teu propósito em relação a isso? Como que você tem estabelecido o teu tempo para a leitura bíblica? Será que cabe somente ler o primeiro verso do Salmo 23 no dia, ou uma semana, e está ótimo? Porque, amados, nessas lutas frenéticas, Jesus revelou aqui, e talvez você nem esperasse uma palavra como essa, quando foi lida a parábola do semeador. Talvez você esperasse algo mais segundo o teu coração. Mas, gente, quando eu olho para textos assim, igual o Salmo 119:4, que Deus estabeleceu os seus estatutos para que nós os observemos diligentemente. Quando eu medito no Salmo 119:97, onde o salmista declarou assim: ó, quanto amo a tua lei, é minha meditação todo dia. Ah, como eu amo a palavra de Deus! E talvez todos nós aqui tenham uma Bíblia. Eu amo esta palavra. Mas qual foi a última vez que você a leu? Que você parou para meditar, refletir, receber informações, orientações? Não, eu vou ver o que Deus fala comigo. Gente, o profeta Oséias declarou que o povo perece por falta de conhecimento. Quando o semeador saiu a semear, qual foi o primeiro lugar onde ele pregou? Já estou quase chegando. E, amados, eu vou dividir, ou melhor, usando outro termo, eu vou multiplicar essa palavra e vou continuar na Santa Ceia no domingo que vem, que tem muita lenha para queimar aqui em cima dessa palavra. E tem muita gente que está viajando, que mandaram o recado: ó, pastor, eu não vou estar, que também precisa ouvir, também são terra, também são solos. Gente, Jesus falou que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E até que ponto nós estamos verdadeiramente levando a sério a nossa vida devocional, a nossa vida com Deus? Porque, queridos, nós temos uma luta travada, e Jesus deixou isso muito claro aqui nesta palavra. Uma luta contra o diabo, o ladrão da semente, aquelas aves. Quando a palavra é lançada à beira do caminho, aí vem aquelas aves. Jesus revelou uma luta frenética nossa contra a carne, no que diz respeito às nossas fraquezas. Quando a semente foi lançada no solo rochoso, sem profundidade, e aí vem as tribulações, as aflições, as perseguições, a pessoa sucumbe, porque, como disse o sábio, se mostra frouxa no dia da angústia. E nós temos uma luta,
daquilo que é o mundo. E percebemos que, como disse a pastora aqui, os dias são maus. E isso o apóstolo Paulo já falou lá, gente, lá na antiguidade, lá em 2 Timóteo 3, ele revelou que nos últimos dias seriam tempos difíceis, dias trabalhosos, porque os homens seriam amantes de si mesmos, presunçosos, infiéis, jactanciosos, desobedientes a pais e mães. Olha que terrível isso, gente. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Pessoas que negociam. Porque nós, como cristãos amados, aqueles que ouvem a palavra e conseguem assimilar e viver verdadeiramente para frutificar, são aqueles, ao meu ver, que não negociam por nada, absolutamente nada deste mundo, o estar na presença de Deus como aquilo que é o mais importante. E amados, nesse sentido, nós devemos cuidar muito da nossa vida devocional. E vida devocional, amados, é vida de devoção, onde o Senhor é Senhor verdadeiramente. Não é somente Deus, é Senhor também. Porque quando Deus é o Senhor, eu me submeto. Eu sou servo, eu obedeço, eu procuro honrar o que foi estabelecido, ditado como regra, mesmo que às vezes eu vacile, mesmo que às vezes eu erre, mesmo que às vezes eu transgrida pelo que é nosso. É uma luta ferrenha contra a carne. E o próprio apóstolo Paulo ele dizia assim: o bem que eu quero fazer, dificuldade, mas o mal com grande facilidade. Então, amados, nós temos as nossas limitações, mas Deus conhece os nossos corações e sabe verdadeiramente quem é e quem não é. Sabe verdadeiramente quem está na disposição de frutificar e aqueles que estão na igreja só por frequentar. Vamos fazer um voto conosco mesmo em 2024. Eu vou dar mais vazão à palavra de Deus. Eu vou ter iniciativa de ser regido por essa palavra, a ponto de viver para esta palavra, para que eu possa ser um cristão verdadeiramente produtivo. E essa palavra vai me edificar. Esta palavra vai fazer eu vencer as minhas lutas constantes contra o diabo, contra a carne, contra o mundo, contra o coração enganoso e perverso, em nome de Jesus. Porque, amados, esta semente também já foi semeada nos nossos corações. Cabe a nós fazer ela prosperar. E quando ela prospera nos nossos corações, nós somos crentes produtivos. Aqueles crentes lá que Jesus citou no Evangelho de João capítulo 15, que de uma semente dão 100, ou 60, ou 30, porque toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada no fogo, onde há pranto e ranger de dentes. Vamos nos ater, amados, a recebermos esta palavra com muita inteireza nos nossos corações, e singeleza e abertura. Afinal de contas, a própria palavra, o semeador saiu a semear depois que ele foi batizado, como eu estava citando, e a primeira região que ele foi para pregar não foi para alisar ego de ninguém,
não foi para motivar ninguém. Foi lá na Galiléia dos gentios, Cafarnaum, terra de Zebulon e de Naphtali, povo que estava sentado na região da sombra da morte, povo que estava num círculo de politeísmo, de paganismo, e de repente a luz raiou naquele lugar, e o semeador semeou naquele lugar, e quando ele abriu a sua boca, ele declarou: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus.